Então, boa noite a todos os municípios. Vamos a mais uma nossa aula de matemática. E hoje nós vamos continuar a regra de 3. Tá? Como na aula passada eu dei a introdução de regra de 3, hoje a aula ela funciona mais vocês fazendo o primeiro exercício, depois eu vou fazer o exercício. Tá? Para que vocês treinem, né? Olhando, conversando com o colega, como se eu estivesse na sala de aula com vocês, né? E orientando. Podem me perguntar aí dos municípios, os monitores passam a pergunta, eu respondo, os presenciais. Entre vocês, discutam, né? Voltem às folhas de exercício que vocês têm. Então, a aula de hoje é esse intuito, é você treinar essa regra de 3. Então, nós temos aí o nosso primeiro problema. Trabalhando 8 horas por dia, os 2.500 operários de uma indústria automobilística produzem 500 veículos em 30 dias. Quantos dias serão necessários para que 1.200 operários produzam 450 veículos, trabalhando 10 horas por dia? Tá? Essa é a hora de você botar a cabeça para funcionar, discutir com o seu colega, pensar. Olha nos exemplos que eu passei da aula passada, tá? Vou dar aí mais ou menos uns 5 minutos para que faça essa questão. E aí eu vou fazer a questão, tá? De 5 a 10 minutos, né? Porque tem um tempo de copiar, né? E resolver. Se você quiser só resolver a primeira questão, tudo bem. O que você faz? Você só anota a data e a hora, né? Para depois você vai na plataforma e ver a questão. Mas se quiser copiar, o tempo está aí também para copiar. Vamos lá? Vou lá então, hein? Alguém passou? Professor, a turma de Caracaraí aqui está aguardando o senhor. Tá, estou esperando me dar a resposta. Hoje a aula é vocês fazerem primeiro, depois eu faço. Caracaraí, qual é a resposta? Tudo A. A. Amajari, Caracaraí, Bonfim. E aí, alguém aqui concorda que é a letra A? Antes de fazer a questão, deixa eu anotar uma coisa aqui, nós vamos debater junto. Quando eu tenho uma relação de pessoas, não está... Canetinha não está... Não. Quando eu tenho uma relação com pessoas, homens e dias, essa relação, ela é inversamente ou diretamente proporcional? Quando eu tenho pessoas relacionando com dias. Vamos colocar aqui algumas relações que vão nos ajudar. Tá? Então, homens. Né? Homens, no texto, pode ser operários, pessoas, costureiras, né? Trabalhadores, pedreiros, qualquer. Com dias. Essa grandeza, ela vai ser inversamente ou diretamente proporcional? Inversamente, sempre. Tá? Sempre essa grandeza. Homens com dias vão ser grandezas inversamente. Quanto mais homens tiver, menos dias você vai levar para fazer um serviço, né? Então, homens com dias são grandezas inversamente. Sempre, em qualquer problema, tá? Em qualquer problema, apareceu homens e dias é inversamente. O mesmo raciocínio é para máquinas. Máquinas com dias. Eu tenho 10 máquinas que fazem um serviço em 20 dias. Se eu tiver 30 máquinas, com certeza vai ter menos dias para fazer o mesmo serviço, né? Então, também
são grandezas inversamente. Quando se aumenta máquinas, os dias diminuem. Porque máquinas não deixam de ser um serviço de homem, né? Relação. Tanto que hoje, nas indústrias, grandes indústrias trabalham com robôs, com máquinas. A relação homens, pouco a pouco eu vou colocando algumas aqui para vocês. Homens com horas, dias. É inversamente ou diretamente proporcional? O que vocês acham? Quanto mais dias, quanto mais, aqui eu vou até botar horas, dias, tá? Não, essa eu vou mudar, essa eu vou botar tempo, que é mais relacionado. Fica melhor. Tempo. Fica melhor. Horas, dias, não dá muito não. Tempo. E tempo pode ser... como é que se fala? Dias, os próprios dias. Pode ser meses, semanas. Tá? Então, quando eu tenho 2 horas trabalhadas por dia, eu faço um certo serviço. Levo 10 dias para fazer. Se eu trabalhar mais horas por dia, eu vou levar mais tempo ou menos tempo para fazer o serviço? Vou levar menos tempo. Quanto mais horas eu trabalhar por dia, menos tempo eu levo para fazer. Tá? Inversamente. Depois eu vou botar algumas. Essas elas nunca vão mudar, tá, gente? Nunca vão mudar. Se você quiser botar aqui embaixo, ó, dias, que é o que mais tem essa relação, dias com horas, dias. Tá? Nunca vão mudar. Vamos ao problema agora. Depois eu vou botar algumas grandezas diretamente. São as que mais aparecem, tá? Inversamente. Vamos lá, então. 8 horas por dia, tá aqui. 8 horas por dia. 2.500 operários produzem 500 veículos em 30 dias. Quantos dias, eu botei bem aqui, eu não botei, tá, gente, aqui, que ficou pouco espaço. Quantos dias serão necessários para 1.200 operários, está aqui, 1.200 operários, produzirem 450 veículos, trabalhando 10 horas por dia. Então, vamos lá, então. Deixa eu botar aqui embaixo. Horas, operários, veículos e dias. Tá? A minha seta para baixo, eu coloco onde? Onde está a variável. Tá? Então, se acostumei, eu particularmente, em alguns livros estudando, eu me acostumei a colocar a seta para baixo, sempre onde tem a minha variável. Embora seja uma regra de 3 compostas, eu vou fazer como regra de 3 simples. Horas com dias são o quê? Inversamente ou diretamente? Inversamente. Quanto mais horas eu tenho de trabalho por dia, menos dias eu vou levar. Então, se aqui eu escolher a seta para baixo, e eu sei que é inversamente, aqui a seta vai ficar para cima. Operários com dias. Operários com dias são o quê? Inversamente. Se 2.500 pessoas faziam o serviço em 30 dias, 1.200 pessoas vão fazer em mais dias ou menos dias? Mais dias, porque eu tenho menos pessoas trabalhando. Então, é inversamente. Produção e dias. Produção e dias.
Depois eu vou botar para vocês. Sempre vai ser uma grandeza diretamente proporcional. Por exemplo, se em 10 dias eu produzo 30 metros de alguma coisa, em 50 dias eu vou produzir mais metros. Se em 10 dias eu produzo 30 metros, em 5 dias eu vou produzir menos. Então depois eu vou botar, a produção em dias sempre é diretamente proporcional. Se 500 veículos foram feitos em 30 dias, 450 veículos vão ser feitos em menos dias, porque eu tenho menos coisa para fazer, para produzir. Então, eu levo menos tempo, diretamente proporcional. Em vez então, de botar 8 para 10, eu vou botar 10 para 8. Está aqui, 10 para 8. Depois, ao invés de botar 2.500 para 1.200, eu vou botar 1.200. Passou ali um. Vamos botar 1.200 para 2.500. Depois, aqui vai ficar a mesma coisa. 500 para 450. 500 para 450. Igual a quanto? 30 para x. Lembrando agora que eu tenho que trabalhar a simplificação. Tá? Eu não tento... Se eu for multiplicar 10 vezes 1.200 vezes 500, vai ficar muito grande a conta. Então, a gente tem que trabalhar a nossa simplificação. Deixa eu ver se a linha está melhor. Tá. Então, vamos lá. Quem é que eu posso eliminar aqui? Obviamente, 0 com 0, 0 com 0. Esse 0 com 0. Quem agora eu posso simplificar? O 10 com 8 pode ser simplificado. Quem mais? Poderia ser o 12 com 8 também. O 50 com 25, olha só aqui, ó. 50 com 25. Vai ter várias simplificações. O 12 poderia ser simplificado com 45. Por quê? Porque ambos dá por 3. Tá? Então, não precisa ser só um em cima, um embaixo. Pode ser em diagonal. Então, simplificando aqui, 10 e 8. 10 por 2 dá quanto? 5. Sobra 5 aqui, ó. O que apareceu aí? Então, 10 dividido por 2 vai dar 5. 8 dividido por 2 vai dar 4. Aí você coloca aqui, ó. Não tá? Tá? Já? Beleza. Você coloca aqui, ó. 5 e 4. Esse é o resultado. Você faz de cabeça e põe o resultado ali, ó. 10 por 2, 5. 8 por 2, 4. Quem é que eu posso simplificar? O 50 e o 25. Ambos por quanto? Obviamente que 50 dividido por 25 vai dar quanto? 2. 2 em cima. Se o 50 estivesse embaixo, ficava o 2 embaixo. Então, se eu simplificar aqui, ó, vai sobrar 2 em cima. E o 12 e o 45 pode ser simplificado? Ambos por 3. 12 por 3 sobra quanto? 4. 45 por 3 sobra quanto? 15. Se eu quiser, eu posso continuar minha simplificação daí. Se não, eu vou botar os meus resultados. Quem sobrou aqui? 5 e 4. Quem sobrou aqui? Sobrou só o 4 em cima. Sobre 1. Quem sobrou aqui? 2 e 15. Sobre não, igual 30x. Quem é que eu posso simplificar agora, galerinha? 4 e 4, ó. Não é isso? Que vai cancelar. Quem mais agora? 5 e 15, ambos por 5, né?
Vai sobrar quanto? 3. Então, quem sobrou? 2/3 igual a 30 sobre x. Se você multiplicar cruzado isso, você vai encontrar o resultado de 45. Vou até botar bem aqui, ó. Vou botar de outra cor, porque aqui para não ficar 2/3 igual a 30 sobre x. Multiplica cruzado. 3 vezes 30, 90. 2 vezes x, 2x. Certo? Então, 2x igual a 90, x vai dar 45. Tá? Resposta. 2x igual a 90, x igual a 90 dividido por 2, x é igual a 45. Tá? É um exercício que, se você chegar em casa depois com calma, não hoje, como eu falei na outra aula, mas amanhã, no final de semana, você botar para fazer e aprender mesmo, né? Você aumenta muito o seu nível dentro de regra de 3. Tá? E sem contar aí, gente, que eu tenho que saber simplificação, né? Eu não consigo fazer uma regra de 3 sem saber simplificação. Se eu não souber a matemáticazinha que a gente fala de primeira a quarta série na ponta da língua, eu não consigo fazer. Tá? Vocês podem ter certeza que muita gente hoje não sabe, às vezes, uma multiplicação de conta é 4 vezes 3. Tá? Tem muita gente, infelizmente, que não sabe isso. É triste, mas é a nossa realidade. Tá? Ok? Copiem para a gente ir para o próximo. Como foi fácil, a maioria dos municípios acertaram, vou botar um mais difícil agora. Deixa eu repetir aqui para a Carana que me pediu. Horas, 8 horas. Operários, 2.500 operários. Os veículos produzidos foram 500 veículos. Isso em 30 dias. Quantos dias, por isso que o X ficou aqui, quantos dias serão necessários para que 1.200 operários, por isso que 1.200 ficou embaixo de operários, produzam 450 veículos, trabalhando 10 horas por dia. E aí, depois, se vocês não pegaram, eu volto aqui, eu passei algumas grandezas já para caramba, que eu já posso afirmar que são inversamente proporcionais em qualquer problema. Homens com dias, máquinas com dias e tempo, que eu botei dias especificamente, com horas dias. São sempre inversamente proporcionais. A grandeza é uma grandeza, regra de 3, composta. Trabalho sempre como regra de 3, simples. Vou pegar de 2 em 2. Então, se em 8 horas de trabalho eu levo 30 dias para fazer um serviço, não importa qual. Não importa qual. Mas agora, eu trabalho 10 horas por dia. Com certeza, eu farei esse serviço em menos dias. Por isso que a seta aqui é para baixo e aqui a seta ficou para cima. 2.500 pessoas faziam um serviço. Ah, mas o serviço não era veículos, mas não importa. Esqueça o que era. Só pegue de 2 em 2.
2.500 pessoas faziam o serviço em 30 dias. 1.200 fazem o serviço agora em mais dias. Por quê? Porque eu tenho menos pessoas para me ajudar, para fazer a obra. Então, eu vou levar mais tempo para fazer. Agora, produção e dias. Se 500 veículos foram feitos em 30 dias, só que no outro mês, com a recessão que o Brasil está passando, a fábrica só vai fazer agora 450 veículos. Ela vai precisar dos 30 dias para fazer? Com certeza não. Ela vai fazer em menos dias. Não sei em quantos, só sei que é em menos. Por quê? Porque eu tenho menos coisa para fazer agora. Passando para a segunda parte. Por que ficou 10 sobre 8? Porque aqui foi investido. Por que ficou 1.200 para 2.500? Também, mesmo raciocínio. Aqui não, ficou diretamente. Então é só repetir. O que eu usei? A simplificação. Primeiro que eu fiz, cortei esse zero com esse zero com esse zero. Depois, esse zero com esse zero. Quem eu simplifiquei? Aqui, ó. 10 por 2, 5. 8 por 2, 4. Depois, eu simplifiquei o 50 e o 25, ó, porque eu também posso simplificar em diagonal. 50 por 25 dá 2 direto em cima. Lembrando, né, eu até coloquei, se eu tivesse assim, ó, 25 sobre 50, o resultado seria 1/2, o 2 ficaria embaixo. Depois eu simplifiquei quem? O 12 com 45. Ambos eu simplifiquei por 3. 12 por 3, 4. 45 por 3, 15. Aí eu coloquei meus resultados. 5 sobre 4. 4 sobre 1. Por que sobre 1? Porque o 25 sumiu. Se ele sumiu, é porque está aparecendo o número 1. E aqui 2 para 15. Simplifiquei 4 com 4 e 5 com 15. 5 por 5, 1, que não precisa botar. E 15 por 5, 3. Quem sobrou? 2/3. 2/3 igual a 30 para x. Multipliquei cruzado. Certo? 2x igual a 90. X igual a 90 por 2. X é igual a 45. Tá bom, Pacaraima? Depois, Pacaraima, eu volto, deixo até no quadro, no finalzinho aí, para vocês copiarem a questão. Quer dizer, estava só sem o áudio, né? Então acho que copiaram. Deixa eu ver a minha próxima questão. Essa é mais difícil. Vocês querem ela ou querem uma mais fácil? Não é que ela é mais difícil, é porque tem um detalhezinho dela. Primeiro que tem uma fração aí no meio, que vai complicar a vida, tá? Pronto, bem tranquilo, para dizer que eu sou ruim. Se 14 operados em 10 dias e 9 horas perfuraram 15 metros cúbicos de um túnel, quantos metros cúbicos desse mesmo túnel, 21 operados, perfuraram 6 dias de 8 horas? Quando ele coloca aqui 10 dias e 9 horas, é porque ele trabalhava 9 horas por dia, tá? 10 dias e 9 horas, tá? Porque, na verdade, aqui, ele faltou o de, tá? Bem aqui assim, aqui seria de. 10 dias de 9 horas. Tá? Faltou ali o de. A Marjari disse que é a letra C, professor. C. Eu acho que não. A minha que eu fiz aqui, eu acho que não deu letra C, não. Vamos já fazer. Alguém tem outra resposta além de letra C? Fez? Alguém aí? Algum outro município? Que eu acho que nesse problema não vai ter nenhuma grandeza inversamente. Todas, se eu não me engano, vão ser diretamente. Porque, olha só,
14 operários em 10 dias de 10 horas, de 9 horas, né, perfuram 15 metros cúbicos de um túnel. Quantos metros cúbicos do mesmo túnel, 21 operários, perfurarão em 6 dias de 8 horas? Porque operários com metro cúbico, o que eles querem saber, metros cúbicos é produção, operários e produção sempre é diretamente proporcional. Dias e produção também é diretamente. Horas e produção também é diretamente proporcional. Até abrir uma coisa aqui. Vai aparecer muito em regra de 3. Produção, tá? O que a gente pode entender por produção? Produção pode ser, nesse caso, metros cúbicos. Pode ser. O professor Pacaraima disse que é a letra A. Letra A, vamos ver se é a letra A. Então, produção, por exemplo, produção pode ser, como nesse caso, metros cúbicos, pode ser veículos, como no exercício anterior, né? Peças, certo? Sempre vão ser produção. Então, quando eu tenho homens com produção, seria o quê? Diretamente ou inversamente proporcional? Quanto mais homens, mais produção eu tenho de um determinado material. Por exemplo, numa olaria, se eu tenho 20 oleiros, fazem não sei quantos tijolos, se eu tiver 40 oleiros, vão fazer com certeza mais tijolos. Então são grandezas diretamente proporcional. O raciocínio que eu faço para homens, ele sempre é aplicado para máquinas. Também vai ser diretamente. Quanto mais máquinas eu tenho, mais produção eu vou ter. Dias com produção também é diretamente, porque quanto mais dias eu tenho, mais produção eu vou ter. Se eu trabalho 2 dias, produzo uma coisa. Se eu trabalhar 20 dias, eu vou produzir muito mais desse material. Horas. Se eu trabalho 1 hora por dia e produzo uma certa quantidade, se eu trabalhar 10 horas por dia, eu vou produzir mais. Então, produção aparece muito nos problemas. Copiem isso aí para a gente voltar no exercício. Tá? Então, eu botei aqui as grandezas que mais aparecem diretamente proporcional. Mucajaína agora falou letra D e agora respondeu letra A. Vamos ver então. Posso voltar lá na questão? Está aqui. Operários são 15. Os dias são 10. As horas que eu trabalho por dia, nesse primeiro caso, são 9.
e me dá uma produção, vou botar aqui metros cúbicos, a produção de 15 metros cúbicos. Quantos metros cúbicos do mesmo túnel, 21 operários, aqui, né, 14, né? 14 operários. Aqui. Acho que está assim. Quatorze operários. 10 dias, trabalhando 9 por dia, perfuram 15 metros cúbicos. Quantos metros cúbicos do mesmo túnel, 21 operários, perfurarão em 6 dias? Só que agora são 8 horas de trabalho por dia. Então vamos lá ao raciocínio. Se 14 operários fazem 15 metros cúbicos, 21 operários vão fazer mais metros cúbicos ou menos metros cúbicos? Mais metros cúbicos. Se em 10 dias foram 15 metros cúbicos, em 6 dias vão ser mais ou menos metros cúbicos? Menos. Então, diminuiu e diminuiu. Para baixo. Trabalhando 9 horas por dia, eu produzo 15 metros cúbicos. Se eu trabalho 8 horas por dia, eu produzo mais ou menos? Então, diminuiu o tempo de trabalho, diminuiu também minha produção. Então, está aqui. Ó. Todas são grandezas diretamente proporcional. Então, não vou inverter ninguém. 14 para 21. 10 para 6. 9 para 8. Igual a 15 para x. Quem é que eu vou simplificar aí? 14, 21. Ambos por quanto? Dá de explicar os dois por 7, né? 14 por 7 vai dar 2. E 21 por 7 vai dar 3. O 10 e o 6, ambos dá por quanto? Por 2, né? 10 por 2, 5. 6 por 2, 3. O 9 e o 8 não dá de simplificar. Então, vou repetir. 2 terços, 5 terços, 9 oitavos, 15x. Só que agora, eu posso simplificar quem? Quem é que eu posso simplificar, gente, aqui? 3 vezes 3, 9. Posso simplificar com esse 9 de cima, ó. Direto, tá? Ou então, se eu fizesse 3 por 9, sobraria 3 em cima. Cortaria com esse 3 também, tá? Mais 3 vezes 3, 9. Cortou. 2 e 8. Vai sobrar quanto embaixo? 4. Ó. Vai sobrar 4 aqui, ó. Certo? Então, vai ficar 5 quartos igual a 15 sobre x. 5 quartos igual a 15 sobre x. Se você multiplicar a cruzada, você vai encontrar como resposta a letra A. Porque 4 vezes 15, 60. Dividido por 5, 12. Tá? Então, nem sempre, às vezes, a gente percebeu aí, que todas foram diretamente proporcional. Então, não precisa ser... Ah, porque a regra de 3 tem que ter uma inversa e uma diretamente. Não. Às vezes pode ser tudo diretamente proporcional. Às vezes pode ser tudo inversamente proporcional. Tá? Então, sempre se colocar na situação, como nós falamos. Copia para a gente colocar outra. Posso passar?
Daqui por base os nossos presentes. Já? Mais alguém copiando, gente? Vamos lá. Se 2/3 de uma obra foi realizada em 5 dias, por 8 operados trabalhando 6 horas por dia, o restante da obra será feito agora com 6 operados, trabalhando 10 horas por dia em quantos dias? Essa é um pouquinho mais difícil que as outras, né? Então vai ter um detalhe aí que eu posso dizer. Se eu já realizei uma obra, não sei qual é a minha obra. Se eu realizei uma obra, metade dela, quanto falta eu realizar para completar a obra? Metade, 1/2. Se eu realizei uma obra, 1/3 dela, não vou botar aí, senão vocês vão ficar muito fácil. Se eu realizei 1/3 da obra, quanto é que falta para eu terminar a obra? Eu fiz 1/3 da obra. Quanto é que falta para eu terminar a obra? 2/3. Se eu fiz 1/3 da obra, é o raciocínio que vocês vão seguir aqui. Eu vou mudar o raciocínio, senão vai ficar muito fácil. Se eu realizei 1/5 da obra, quanto é que falta para eu terminar a obra? Quanto? 4/5 só. 1 para 5, quanto é que falta? 4, né? A diferença. Então, se eu já realizei 1/5, o que falta seria 4/5. Eu sempre vejo essa subtração aqui, ó. 1 para 5, quanto falta? 4. 4/5. O denominador continua. Tá? Se eu já fiz 2/6 da obra, quanto é que falta? 4/6. Por quê? Qual é a diferença de 2 para 6? 4. Então, o que falta é 4/6. É o raciocínio que vocês vão pensar aqui, ó, porque você já fez 2/3 da obra. Quanto é que falta? Vamos lá, vamos ver se alguém vai conseguir. Professor Normandia disse que a letra E. Letra E. 3 dias. Vamos ver se a letra E. Alguém mais? Como eu falei, essa realmente ela é um pouco mais difícil. Primeiro, por quê? Que eu teria que saber esse lance do que falta, né? Do que falta para completar a fração, né? Que eu expliquei. Então, nós temos a obra, né? Vamos botar aqui. Nós temos a obra, que foram 2/3 dela. Essa obra foi realizada em 5 dias, esses 2/3 dias, por 8 operários, trabalhando 6 horas por dia. As horas. Aí o restante. Então, se eu já trabalhei 2/3, quanto falta para completar a obra? 1/3. Lembre-se, é sempre a diferença, né? 2 para 3. Então, o que falta é 1/3. Em quantos dias? Só que agora eu tenho 6 operários que trabalham 10 horas por dia. Copia até aí que eu vou mudar a coisa, abrir uma em branco, que essa ideia maior não vai dar de fazer ali naquele espaço. Nossa próxima aula é juros simples, tá? Juros simples e juros compostos. E aí, terça-feira, eu estou trazendo uma avaliação para ser colocado no ambiente. Eu estou avisando com antecedência, tá? Do nosso primeiro, vamos dizer assim, tópico estudado. Porcentagem, regra de 3 simples, regra de 3 compostos e juros simples e juros compostos. Lembrando que na plataforma, quando você, não sei se já está tendo acesso, né? Vocês têm lista de exercícios, muitos, de todos os níveis, médio, fáceis e difíceis para fazer, todas elas com gabarito. Todas têm gabarito, tá?
Então, vamos mudar a página aqui. Então, tá. A obra foi 2/3. Os dias foram 5. Os operários foram quanto? 8, né? 8 operários. E as horas foram 6. O que falta? 1/3 da obra. Em quantos dias? 6 operários em 10 horas de trabalho. Já falei para vocês que quando a minha variável aparecer no meio, eu levo ela para o canto para ficar mais fácil. Então, antes de fazer o meu raciocínio, tá? Eu vou mudar aqui um pouquinho. Então, vai ficar dias, 5 para x. A obra, 2/3 para 1/3. Operário, 8 para 6. E as horas, 6 para 10. Agora eu vou colocar aqui a nossa seta. E nós vamos analisar um a um. Se 2/3 da obra foram feitos em 5 dias, 1/3 da obra vai ser feita em mais dias ou menos dias? Vai ser feita em menos dias, porque eu tenho menos coisas para fazer agora. Então, diretamente proporcional. Se em 5 dias foi necessário 8 operários para fazer um serviço, mas agora só tenho 6 operários, vai ser mais de 5 dias ou menos de 5 dias? Mais de 5 dias, porque inversamente, como eu já coloquei lá para vocês atrás. Dias e horas. Olha lá a regrazinha. Se em 5 dias for feito o trabalho, trabalhando 6 horas por dia, em 10 horas de trabalho por dia, eu vou precisar de mais ou menos dias? Menos dias, porque eu trabalho mais durante o dia, com certeza eu faço mais serviço mais rápido. Então, inversamente proporcional. Então, vai ficar 5 para x igual 2/3 para 1/3. Aqui eu vou inverter, né? 6 para 8. E aqui também, ó. 10 para 6. Quem eu posso simplificar e o que eu vou fazer com a fração? Abrindo mais uma página, fração, que é algo que aparece muito em provas de matemática, nós já falamos aqui sobre simplificação de fração, não foi? Que é o que nós estamos trabalhando. Vamos agora falar de divisão de fração. Como é que eu divido uma fração? Quem lembra? Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Lá, quinta ou sexta série. Então, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, não tem lá 2/3 dividido por 1/3? Não tenho? Vou conservar a primeira. Quem é a primeira? 2/3. Quem é a segunda? 1/3. Só que é o inverso dela. Vai ficar quanto? 3/1. Corto 3 com 3. Quem é que sobra? 2. Isso chama-se divisão de fração. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Copie para eu voltar na questão. Então, observe que eu já falei duas coisas de fração, hein? Dentro dos assuntos que a gente está trabalhando, falei sobre simplificação, agora estou falando sobre divisão. Depois, eu vou falar sobre soma de fração e subtração de fração. Que nós vamos trabalhar isso nos problemas de primeiro grau. Tá? Nós vamos trabalhar muito isso em problemas de primeiro grau. MMC, nós vamos falar também. Tá?
Proveniente de primeiro grau. Posso voltar? Vamos lá. Então, voltando na questão, 5 para x. Esse 2/3 por 1/3 se transformou no número 2. 6 com 6 pode simplificar? Sim ou não? Pode, né? 6 por 6 pode simplificar. 8 e 10 dá de simplificar? Ambos por 2. 8 por 2, 4. E 10 por 2, 5. Então, quem sobrou? 5/4. Agora, não dá de simplificar ainda, né? 2 e 4, se quiser. 5 para x. E agora, 2 vezes 5, 10. Ou se quiser, também pode simplificar, tá? Não tem problema. Aí vai da maneira que quiser. 10 para 4. Multiplicando cruzado, quanto é que vai dar? X vezes 10, 10x. 5 vezes 4, 20. Então, 10x igual a 20. Corta 0 com 0. X é igual a 2. Então, a resposta não seria 3 dias. A resposta é 2 dias. Realmente, ela é mais difícil. Primeiro porque eu tenho que saber o lance de quanto falta numa fração. Teria que saber divisão de fração para poder acertar a questão. Tá? Copiem. Só lembrando, né, gente? Aqui a gente procura só dar vamos dizer assim, uma direção, né, para você seguir nos seus estudos, né? Não tem como eu conseguir fazer exercícios mais elaborados. Aqui é só para você pegar a base. Mas eu garanto a você que se você se dedicar nessa base, tá? Aqui você vai longe dentro da matemática, dessa parte da matemática de concurso público, pode ter certeza. Estou passando vou tentar passar o máximo possível de tópicos que caem em concursos públicos, para que você possa depois seguir, fazer novos exercícios em casa. Tá? O estudo sozinho é primordial, né? Se você botar hoje na internet, você vai ter várias videoaulas sobre isso. Nem todas são boas, né? Às vezes você pega uma videoaula que lhe confunde. Então, se você começou a assistir ali e viu que não está entendendo muito, vai para outra. É assim que eu faço. Boto lá várias videoaulas que eu tenho dificuldade. Eu assisto muitas videoaulas, até mesmo pelo seguinte: o que é bom tem que ser copiado. Eu assisto uma videoaula de um professor, achei a explicação dele legal, eu procuro entender aquela explicação para passar ela adiante. Tá? Então, não é porque eu sou professor que eu não vou assistir a videoaula de um outro professor amigo meu. Eu peço, assim, quando é YouTube, não preciso pedir licença, mas quando eu comecei a dar aula, eu assistia muita aula de alguns professores, já colegas, mas professores mais antigos que eu, já dava aula muito mais. Só que eu pedia licença, né? Eu trabalhava em alguns cursinhos e eu pedia licença para assistir a aula. O professor queria assistir só, mas para quê? Não, o professor queria ver se não, pode assistir. Tinha professor que não, aí eu já não assistia. Mas que os que me deixavam assistir, o que era bom que eles passavam ali, eu copiava, estudava para poder passar para os meus alunos, cada vez mais. Tá? Então, hoje a internet ajuda muito. Gente, eu vou finalizar a aula com o início de juros simples. Tá? O início é mais simples do que regra de 3, graças a Deus. É bem mais simples. Tá? Os juros compostos também. O que eu acho realmente mais difícil, porcentagem eu não acho tão difícil. Agora, regra de 3 realmente é difícil. Porque você tem que se concentrar muito para fazer. E às vezes um exercício ali, né, do que eu aprendi já não serve muito para 8. Eu tenho que ir, né, fazendo vários. O juros simples ele já é mais tranquilo.
Tá? O juros simples já é mais tranquilo. Até mesmo porque nele existe uma única fórmula para juros simples. Juros compostos vai ter... Quer dizer, uma fórmula não, né? Duas. Deixa eu mudar essa cor que eu não gosto dela de azul. Também não sei se o vermelho fica bom, mas na minha opinião é o vermelho que destaca mais. Tá aqui. Parou a canetinha. Se essa está descarregando. Tá ficando vermelha. Tá. Acredito. Vou tentar algo aqui que a caneta descarregou. Pra ver se dá certo, tá, gente? Então, olha só. Aparece aqui? Aí não aparece, né? Não adianta. Eu teria que botar ali. A câmera é essa, né? É, foi assim que eu fiz. No dia que deu um pane no outro curso. É aqui, né? Ou é essa? Aí, vamos improvisar, não podemos ficar. Aí. Galera, não sei se tá de ver direito, mas a fórmula é J. Pois é. Não, mas aí tá aparecendo para eles. Essa mesma imagem está aparecendo para eles lá. Ah, tá. Então vocês têm que vir para cá. Vocês, presenciais. Pronto. Aí. Galerinha, juros simples é o seguinte, então. J, de juros. Aquilo que a gente fala às vezes pro cachorro. CIT. É pro cachorro que a gente fala? CIT sobre 100. O que é o C? Capital. O que é o I? A taxa. E o que vai ser o T? O tempo. Essa é a fórmula dos juros simples, tá? Anotem. Juros simples. J igual a CIT sobre 100. C, capital. I é taxa. E T é tempo. Anotem bem direitinho as unidades, tá? Posso voltar na questão? Ok, volta na questão para mim. Deu? Uma anterior. Uma slide anterior. Vê se volta aí. Aí. Tá aí, tá entendendo? Na capitalização simples, os juros correspondentes à aplicação de 2.000. Quem seria, então, esses 2.000? Capital. Por 2 meses, o tempo, 2 meses. E qual é a taxa? 4% ao mês. Então, o que eu vou fazer? Eu só vou jogar na fórmula direto. Eu falo que é simples, mas, querendo ou não, você tem a memorização da fórmula. E, fórmula, alguns alunos me perguntam, professor, como é que eu faço para gravar fórmulas, né? Aí tem várias dicas. Ah, copia as fórmulas e as fórmulas que você estuda e bota no quarto, lá, em tudo quanto é canto. Banheiro, abriu lá para escovar os dentes, tá lá a fórmula. Abriu não sei o que, tá a fórmula. Eu falo o seguinte: pega 1000 exercícios e resolve. Você decora a fórmula. Você aprende a fórmula. Você pode espalhar por tudo quanto é lado da sua casa. Mas se você não fizer exercício, não adianta. Então, a minha dica para se aprender fórmula é essa, é fazer muitos exercícios. Então, está aqui. Juros. Quanto é o nosso capital? 2.000. Quanto é a nossa taxa? 4%. Quanto é o tempo? 2 meses. Uma coisa muito importante que na aula que vem nós vamos ver. A taxa e o tempo tem que estar na mesma unidade. Nem sempre acontece. Aí nós vamos ter que transformar. Por exemplo, se eu tivesse aqui 2 anos,
Eu não poderia botar 2 aqui, eu teria que botar quanto? 2 anos são quantos meses? 24 meses. Eu tenho que botar eles correspondentes. Dividido por 100. Aí ficou fácil, né? Cortou 0 com 0, 0 com 0. 20 vezes 4 vezes 2. Quanto dá? 20 vezes 4, 80. Vezes 2, 160. Aí eu pergunto a vocês. Não está aí, eu quero que anotem. Qual o montante? Qual o montante? Então, eu apliquei R$2.000 durante 2 meses, uma taxa de 4% ao mês. Isso não existe, né? Nenhum banco tem isso, infelizmente. Tem no cartão de crédito, ao contrário. Nessa aula é bom que eu mostre para vocês por que você não deve pagar mínimo de cartão de crédito. Tá? Os cartões que é 200% ao ano. Eu vou mostrar para vocês quanto é ao mês. Tá. O que é o montante? Montante é aquilo que eu vou retirar do banco, né? É o que eu apliquei, mais os meus juros. Então, quanto seria o meu montante? 2.160. Então, se estivesse perguntando qual o montante, mas ele não perguntou, né? O juros simples, na capitalização simples, os juros correspondentes. Ele quer saber somente os juros. A resposta é a letra C. Se por um acaso perguntasse o montante é o capital mais juros. O capital é de 2.000 e os juros é de 160. Então, eu ia retirar no final R$2.160. Certo? Então, observa que juros simples, a gente vai ver, juros compostos vai ser um pouquinho mais fácil do que regra de 3 simples e composta. Entendeu? Deixa eu ver aqui. Se dá tempo para mais uma. Copiem. Várias reportagens que nós temos hoje, somente nesses últimos tempos, né, de que o Brasil vive, fala-se muito que você não deve pagar o mínimo de cartão de crédito e por que uma dívida do cartão de crédito ela aumenta muito, né, em pouco tempo. Né? Os juros hoje do cartão de crédito, ao ano, eu acho que é 200%, 300% ou 400%, não lembro direito. Tá? Vou até olhar o meu, porque o meu também está atrasado. Mas vamos supor que é 200% ao ano. Sabe quanto é ao mês que você vai pagar? 200% ao ano. Está lá no cartão de crédito. Você pode pegar o seu cartão de crédito e observa lá. 200% ao ano. Então, você deve, no cartão de crédito, R$100. Quanto você vai dever no próximo mês? Além de umas taxazinhas que tem, né? Além dos juros, tem um monte de coisinha lá, né? Cartão de crédito é um negocinho bem complicado. 200% ao ano, um ano tem quantos meses? 12. Então, você divide por 12. Divide 200 por 12 aí. Pode dividir na calculadora do celular, só para vocês verem quanto dá. Quanto você vai pagar ao mês. R$16,6. Olha que juros absurdo. Então, se você não pagar a sua fatura mensal, você vai pagar. Só que isso a gente vai trabalhar na aula que vem bem mais trabalhado, tá? Você vai pagar 16,6% ao mês. Fora essas taxas, fora não sei o que, não sei o que. E no próximo mês, então, esses R$100, quanto seria, aí entra a porcentagem, né? Quanto seria 16,6% de R$100? Aí você faria aquele cálculo, daria mais ou menos aí 1,66, aí somaria. Quer dizer, 10,16, 10% daria R$10, né? 16% daria R$16. Vamos botar R$16. Então, no próximo mês, você vai pagar R$116. No outro mês, então, imagina isso em um ano. Né? Por isso que se aconselha nunca pagar os juros, o mínimo do cartão de crédito. Tá certo?
Galerinha, agradeço mais uma vez, graças a Deus, a nossa aula. Próxima aula, juros simples e juros compostos. Terça-feira que vem, eu deixo a nossa atividade avaliativa na plataforma. Vocês sabem que vocês vão ter que entrar, fazer a avaliação, tá? Vão ser 10 questões, vocês vão ter uns 3, 4 dias para fazer, tá? Vão ser todas questões, gente, baseado no que eu fiz, não vou botar nada diferente, tá? Vão ser aquilo que eu resolvi. Tipo, peguei uma questão aqui que eu trabalhei, onde vai ter um 20, eu vou botar um 30, tá? Só para vocês terem um raciocínio, tá? Para vocês terem um raciocínio, ok? Então, agradeço a nossa aula. Não sei, cada web realmente não apareceu, né? Agradeço a nossa aula e quinta-feira estamos de novo aí com mais uma. Obrigado e até a próxima.